Este é Marcel, um espírito recém-desencarnado. Um professor dedicado, mas arraigado nas suas crenças materialistas, que morreu sozinho neste hospital. E foi aqui, neste quarto, que ele padeceu, doente por muitos e muitos meses de extremo sofrimento. Incrédulo, Marcel não consegue admitir que sim, continua vivo, ao lado do seu antigo corpo físico, agora somente uma casca vazia. Pensam que vão me dobrar, a ponto de eu admitir que há vida após a morte. Piada. Estou aqui, vivo, bem vivo. Ninguém vai me tirar a sanidade. Sou um professor. Eu trabalho com a realidade. A enfermeira chegou para retirar o cadáver dali. Seu destino é o morgue do hospital, no subsolo. O espírito de Marcel, cada vez mais perdido e confuso, a acompanha. No caminho para o necrotério, a enfermeira faz um comentário direcionado ao cadáver. Ainda bem que morreu. Não aguentava mais as suas grosserias. Já foi tarde. Vagabunda, me respeite. Eu pago meu plano de saúde em dia. Marcel começou a xingá-la, como se ela pudesse ouvi-lo. Obviamente ela nada percebeu, o que só o deixou ainda mais raivoso. Sempre ao lado do corpo físico, agora já frio e deixado no morgue, Marcel continuou o seu embate contra a realidade. Seu espírito continuava inconformado e achava que tudo aquilo não passava de um sonho, um pesadelo ou até mesmo uma encenação de mau gosto. Plantou-se nesse local como um vigilante, enquanto algumas cenas da sua vida lhe tomavam a mente. Lembrou de quando era pequeno e sua mãe lhe ensinou o catecismo. Em outro momento, enxergou seus passeios com o pai pelas ruas da cidade, de quem ouvia apenas conselhos materialistas. Relembrou seus dias de colégio, com aulas de religião. Quis chorar, mas não conseguiu, pois lhe faltaram as lágrimas. Não as tinha mais, secaram. Sentiu um aperto no peito, mas era a sensação do seu perispírito ainda receptivo às consequências da doença que o levou ao desencarne. Quando os funcionários da funerária chegaram para tirar as medidas do corpo, achou que eram médicos e se animou. Eu não estou morto, coisa nenhuma! Acompanhou o embalsamamento do seu corpo físico. Cada vez que mexiam no corpo, ele sofria espasmos, como se estivesse sentindo tudo, o que na realidade não passava de sua projeção mental. Marcel se revoltou com o que considerava um abuso ao se ver em um caixão. Obcecado pelo próprio cadáver, não cessou de praguejar durante todo o curso do seu enterro. Sentia-se traído, mas não poderia nem mesmo acusar Deus, visto que para ele, Deus não existia. O cemitério abateu-o mais seriamente, pois sentia a aproximação de um fim que não admitia ser possível.
passava as mãos pelo corpo. Para ele, um corpo físico. Como admitir a morte se sentia mais vivo do que nunca? Vão me enterrar vivo! Assassinos! O caixão desceu a cova. Marcel chorou ao seu modo, sem lágrimas. Ali no cemitério ficou. E ficou. Não sabia mais computar os dias e as noites, mas se sentia enraivecido. Terminou levado à zona umbralina nebulosa, onde continuou o seu processo de negação de Deus e da vida após a morte, embora fosse inútil, visto que nada alterava a realidade implacável ao seu redor. Vagou solitário no umbral por muitos e muitos anos, em uma tristeza profunda, mas não infinita. Mesmo os corações mais duros, mais cedo ou mais tarde, percebem a presença de Deus em todas as coisas. Quando suas convicções e seu orgulho começaram finalmente a desmoronar, foi resgatado por uma ex-aluna desencarnada, de nome Silvia, que morreu muito jovem e de quem gostava muito. Foi levado à colônia Alvorada Nova, onde no futuro poderia ajudar outros espíritos que, como ele, negaram a realidade. Este relato está presente no livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, de Abel e Adriana Glaser, pelo espírito Kair Bar Schutel. E se quiser e puder colaborar para manter este portal aberto, você pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.